quando o problema da empresa é o próprio dono. O assunto que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Hoje eu quero tocar em um tema que incomoda, provoca e, em muitos casos, explica o porquê de tantas empresas brasileiras não crescerem. Não é sobre concorrência, não é sobre economia, não é sobre equipe e, surpreendentemente, não é sobre falta de oportunidade no mercado, é sobre o que acontece dentro da empresa. Mais especificamente, é sobre o dono. Sim, hoje nós vamos falar sobre autossabotagem corporativa, aquele fenômeno silencioso em que o próprio empresário se transforma no gargalo, no bloqueio, no limite da sua empresa. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquele amigo empresário que vive reclamando da equipe, mas não percebe que o problema pode estar um pouco mais perto do espelho. Agora sim, vamos à pergunta que guia este vídeo. Por que tantas empresas estagnam ou quebram por causa do comportamento do próprio dono? E mais importante, como identificar se você está sabotando sua própria operação sem perceber? Vamos organizar essa conversa em blocos. A autossabotagem disfarçada de estilo de liderança. Poucos empresários acordam de manhã pensando: hoje vou atrapalhar meu faturamento. A autossabotagem raramente é consciente. Ela se disfarça de: sou exigente, eu prefiro ter certeza que está certo, ninguém faz do meu jeito, é que eu sou detalhista, eu fico mais seguro fazendo tudo. Na prática, esses discursos escondem comportamentos que devastam negócios. Centralização extrema, decisões impulsivas, medo de delegar, resistência a processos, apego emocional a rotinas antigas, dificuldade de admitir erros, incapacidade de evoluir com o mercado. O problema é que isso parece normal, parece traço de personalidade empreendedora, parece até virtude, mas não é. É autossabotagem em forma de hábito. O dono gargalo, quando tudo depende de uma pessoa. Existe um tipo de empresário muito comum no Brasil. Eu chamo de dono gargalo. É aquele que está sempre apagando incêndio, sempre ocupado, sempre sobrecarregado, sempre dizendo que não tem equipe boa, mas quando você olha com atenção, percebe que tudo depende dele. Decisão passa por ele, orçamento passa por ele, negociação também passa por ele, contratação passa por ele, aprovação passa por ele. E claro, quando tudo depende de uma pessoa, a empresa cresce só até o limite dessa pessoa. Não é falta de capacidade, é falta de estrutura. E essa falta de estrutura começa no topo. O dono que não confia, é o dono que teme crescer. A raiz da autossabotagem quase sempre é emocional. Muitos donos têm medo de delegar, mas chamam isso de controle. Tem medo de serem substituídos, mas chamam de supervisão. Tem medo de crescer rápido, mas chamam de cautela. Só que medo travado cria empresa travada. E quando a empresa trava, o dono usa esse travamento como justificativa para continuar se metendo em tudo. Ou seja, o medo alimenta o comportamento que alimenta o problema, que alimenta o medo. E ciclo não se rompe com mais esforço, se rompe com consciência. A falta de processos como forma de poder. Vamos ser muito sinceros agora. Tem empresário que não estrutura processo porque não quer perder relevância. Sem processo, tudo precisa passar por ele. Sem processo, ele é necessário em cada etapa. Sem processo, ele mantém controle, influência e protagonismo. É um modelo de gestão baseado no ego, mas travestido de responsabilidade. Só que esse modelo tem um efeito colateral devastador. Empresas sem processo crescem só até o tamanho do dono. Se o dono adoece, tudo para. Se o dono viaja, tudo desanda. Se o dono cansou, a empresa cansa junto. Isso não é liderança, é dependência. E empresa dependente de uma pessoa só não é empresa,
é emprego, o dono que não ouve e a equipe que para de falar. Outro traço clássico da autossabotagem corporativa é o dono que não escuta. Não escuta equipe, não escuta cliente, não escuta consultor, não escuta números, não escuta o mercado. Ele escuta a si mesmo. E quando o dono não ouve, acontece um fenômeno muito perigoso. A equipe para de falar, para de dar ideia, para de alertar, para de inovar, para de trazer problemas, porque sabe que vai levar bronca. E quando a equipe se cala, a empresa entra em silêncio operacional. Empresas não quebram em barulho, elas quebram em silêncio. Decisões emocionais, mercado racional. O mercado não liga para a emoção do dono. O mercado responde a preço, qualidade, atendimento, estratégia, inovação, entrega. Mas muitos donos tomam decisões baseadas em impulsividade, orgulho, sensações, nostalgia, vaidade, ressentimento. E aí a empresa tenta competir com lógica, carregando a emoção mal administrada do dono. Não funciona. Negócio é racional. Crescimento é racional. Escalabilidade é racional. Quem coloca emoção acima de estratégia transforma a empresa em roleta. O dono que se sabota sem perceber. Autossabotagem corporativa não é preguiça, não é desleixo e, em muitos casos, é o contrário. É exceção de dedicação, excesso de empenho, excesso de envolvimento, excesso de responsabilidade. E esse excesso vira veneno, vira sobrecarga, vira controle, centralização, desconfiança, bloqueio. E sem perceber, o dono cria um ambiente onde nada cresce, porque tudo depende dele e ele não consegue estar em todos os lugares. A empresa fica pequena, não porque nasceu pequena, mas porque foi mantida pequena. Quando o dono atrapalha a cultura de uma empresa é reflexo direto da liderança. Não existe cultura forte com dono fraco. Não existe cultura inovadora com dono resistente. Não existe cultura de autonomia com dono controlador. A autossabotagem do dono vira cultura da empresa e cultura vira rotina. E rotina vira destino. É por isso que empresas que dependem emocionalmente do dono não sobrevivem à sucessão e muitas não sobrevivem nem a crescimento moderado. A cultura organizacional morre onde o ego do dono cresce demais. Como saber se o problema é você? Aqui vai um checklist simples, direto e doloroso. Se você é dono e sente que só você resolve, trabalha mais do que todos, toma todas as decisões, não confia em equipe, apaga incêndio todos os dias, não consegue delegar, vive cansado, domina o operacional, mas evita pensar no estratégico, então existe uma chance enorme de você estar sabotando a própria empresa. Não é falta de competência, é falta de consciência gerencial. Como romper o ciclo? A mudança começa quando o dono entende que delegar não é perder controle, processo não é burocracia, equipe não é ameaça, consultoria não é crítica, sucessão não é abandono. Crescimento não é risco, é estratégia. O dono não precisa ser herói, precisa ser gestor. E gestor bom faz a empresa funcionar sem ele. Essa é a marca da liderança madura. A tese final. No fim, a pergunta não é por que minha empresa não cresce? A pergunta real é quanto da minha empresa está sendo limitado por mim? Negócios não quebram apenas por falta de cliente. Eles quebram por excesso de dono. E quanto mais rápido o empresário entende isso, mais rápido deixa de ser gargalo e passa a ser ponte.